Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez nós nos reunimos através deste canal para termos um momento de reflexão na Palavra de Deus, buscando dele algo que possa trazer alento à nossa vida, direcionamento, ensinamento. Nós temos falado muito nesses tempos a respeito de palavras que nos trazem consolo, que nos trazem esperança, que nos trazem ânimo, fortalecimento. Nós precisamos mesmo disso. Mas a vida continua. E o Evangelho precisa continuar sendo estudado, refletido em todos os seus aspectos, em todas as suas dinâmicas, porque a vida não pode parar. A vida cristã, a carreira cristã não para por causa da pandemia. Aliás, nós podemos fazer com que ela seja um motivo para o nosso desacelerar na vida espiritual, ou nós podemos também fazer dela um motivo para o nosso avanço na vida espiritual. Independente de pandemia, ou independente do contexto que nós estamos hoje, a palavra de Deus sempre traz uma reflexão, uma palavra, um ensinamento que nos leva a nos posicionar de uma maneira correta em toda e qualquer situação. E assim é com o texto que eu proponho para nossa reflexão desta noite, que eu gostaria de ler agora com os irmãos. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. O texto é grande, eu vou ler aqui e vou usar a Bíblia na linguagem de hoje para facilitar o entendimento da nossa palavra. Ezequiel, capítulo 18. O Senhor me disse o seguinte: por que será que a terra de Israel, o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertencem a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Imagina que existe um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora ídolos dos israelitas, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Não seduz as mulheres casadas e nem desonra o seu compromisso com a esposa. Não engana nem rouba ninguém, devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida ao que tem fome e roupa a quem está nu. Quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal e em qualquer questão as suas decisões são justas. Obedece os meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Imaginem também que esse homem tenha um filho que rouba, mata e que faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come carne de sacrifícios oferecidos em templos proibidos, seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai nos templos pagãos e adora ídolos nojentos e empresta o dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai. Ele fez todas estas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Agora imagine, por sua vez, que esse filho tenha um filho. E esse filho vê todos os pecados que seu pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora ídolos, nem come a carne de sacrifícios oferecidos em templos proibidos, não seduz mulheres casadas, não explora e nem rouba ninguém, devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome e roupa aquele que está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta o dinheiro como um agiota. Guarda as minhas leis, obedece os meus mandamentos. Ele não morrerá por causa do pecado do pai. É certo que viverá. O pai dele enganou, roubou e só prejudicou os outros. Por isso morreu por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês me perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? E a resposta é essa. É porque o filho fez o que é correto e bom.
Ele guardou as minhas leis e seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Se um homem mau parar de pecar, e se ele guardar as minhas leis, e se ele fizer o que é certo e o que é bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor. Não, eu gostaria de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escute aqui, israelitas, vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, então ele morre. Morre ele por causa do mal que praticou. E quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar, por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês têm a pretensão de dizer que aquilo que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois o modo de vocês é que não está. Agora, eu, o Senhor, estou dizendo a vocês, meu povo, que vou julgar a cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados destruam vocês. Abandone todo o mal que vocês estão fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Filhos de Israel, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Pois bem, além de muito daquilo que eu já tenho lido nesses dias, das coisas que eu tenho ouvido nas conversas com outros pastores, e também daquilo que eu tenho observado, de tudo isso que tem acontecido, me leva a crer que nesses tempos de pandemia, Deus tem revelado muitas identidades que até então vinham estando meio que camufladas. Por um lado, nós vemos que a dor causada pela pandemia e seus efeitos tem atraído e feito aproximar muita gente do Evangelho. Muita gente tem se aproximado da igreja, da nossa e de outras igrejas, por causa desse momento, principalmente pelas atitudes amorosas de muitos irmãos que perseveram na vida cristã. A dor desse momento também tem feito despertar no coração de muitos cristãos que antes estavam meio adormecidos um ensejo, um desejo, um vigor para a oração, para uma vida mais perto do Senhor, para mais intimidade com Ele, para mais compromisso com o Senhor. Por outro lado, nós vemos também irmãos que antes pareciam ser tão promissores, que pareciam ter tanta coisa para ser dado, e agora estão relaxando na sua caminhada cristã, estão relaxando na sua fé, estão perdendo o ânimo, perdendo o vigor, a alegria de participar dos esforços para a propagação do Evangelho. Irmãos que pouco a pouco estão desanimando, estão abandonando o compromisso que assumiram com o Senhor, o compromisso que assumiram com a palavra de Deus, o compromisso que assumiram com a igreja de Deus, o compromisso que assumiram com os filhos de Deus e até mesmo o compromisso de dar um testemunho que é necessário dar aos filhos de Deus. E sabe-se lá qual vai ser o reflexo dessas atitudes na vida da sua família e na vida dos seus filhos, no coração dos seus filhos. Mas eu confesso que ao ler este texto, eu me identifiquei em alguns momentos com aqueles israelitas que estavam reclamando de Deus, que estavam atônitos e sem entender direito a maneira como Deus age no meio das situações.
porque eu, como eles também, já vi pessoas que eram tão promissoras, tão ativas, tão interessadas, tão comprometidas, e que hoje estão presas na armadilha do pecado. E aí eu questionei Deus: Senhor, como é que pode? Como o Senhor pode deixar que uma situação dessa acontecesse? Porque o Senhor não livrou os teus filhos do perigo? Porque o Senhor não os livrou das armadilhas de Satanás? Isso passa na minha mente. Passou na minha mente também, e eu reconheço que houve momentos em que eu relutei contra a ideia de que Deus pudesse simplesmente perdoar, simplesmente mudar, apagar a história de vida dos erros de certas pessoas que eu preferia vendo pagando aqui pelos grandes erros, graves erros e maldades que cometeram. O problema é que é difícil mesmo a gente entender as decisões de Deus, porque ele não segue a mesma lógica que a nossa lógica segue. É claro que vai haver consequência, a gente sabe disso mesmo. Alguns reflexos sobre a nossa vida, tanto para o bem como para o mal, das decisões que nós tomamos. E isso também vai acabar refletindo de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa no nosso lar e no coração dos nossos filhos, pelo que nós fizemos. Mas esse texto, através dele, eu pude ver uma maneira assim bem esclarecedora que Deus tem usado das aflições deste momento para nos lembrar da responsabilidade que nós temos de perseverar na caminhada com Ele, independente da situação. Nós podemos estar em tempos bons, em tempos de alegria, em tempos de paz e caminhando na vida cristã, mas Deus quer usar também desses momentos para lembrar que o nosso compromisso com Ele independe da circunstância ao redor, dos ventos ao redor, das ondas, do frio, do calor, independe de todas as tribulações pelas quais nós passamos. E nesse contexto ele nos mostra o quanto é necessário a gente manter acesa a chama do nosso compromisso, perseverando nos tempos difíceis, lembrando que aquilo que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos vivendo, é como se a gente estivesse plantando e a gente vai colher isso. Então, pensando nisso, irmãos, eu queria compartilhar com vocês 5 percepções que eu extraí desse texto e que eu acredito que podem nos conduzir a um relacionamento mais adequado, uma postura mais adequada em relação a Deus, qualquer que seja a situação pela qual a gente estiver passando. Olhando para esse texto, a primeira percepção que eu retirei dele é a respeito da culpa dos pecados. A culpa é minha, de ninguém mais. Eu não posso atribuir ao meu filho, ao meu pai, ou a quem quer que seja os meus erros. Diz no versículo 2, por que será que a terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz, os pais comeram uvas verdes, mas foi o dente dos filhos que ficaram ásperos. Essa era uma percepção equivocada de Israel. Nos tempos de fracasso, nós vimos no livro de Juízes que havia vários períodos de fracasso, levantava uma geração que não conhecia o Senhor e Deus mandava inimigo, aí eles percebiam que eles tinham pisado na bola nesse relacionamento com Deus e eles começavam a dizer, puxa vida, a culpa é dos meus pais. Eu estou herdando o pecado e o fracasso dos meus pais. O erro foi deles, eles erraram mesmo, os pais erraram muitas vezes, principalmente deixando de inculcar a palavra de Deus no coração de seus filhos e deixando de dar um bom exemplo para que eles pudessem seguir. Mas ainda assim nós devemos nos lembrar que o fracasso espiritual daquela geração e daquelas várias gerações era deles mesmos. Não era fruto de uma herança genética, mas o resultado de escolhas erradas. Porque a responsabilidade é individual. Cada um paga pelos seus próprios atos. Os filhos não herdam a nossa espiritualidade, nem os nossos fracassos, nem as nossas vitórias. Elas não herdam isso. O que eles herdam de nós é a influência, é o exemplo que nós deixamos que vai ajudá-los a ter boas ou más escolhas. Mas a gente não pode pensar que uma pessoa, um crente, porque foi neto de um macumbeiro ou de uma pessoa desonesta, ou de um criminoso, ou de um adúltero, ele vai carregar esse estigma familiar genético que passa para gerações futuras. E a gente também não pode imaginar que um crente
que possa estar rogando, dizendo assim, ó, eu vou ter uma vida cristã vitoriosa porque os meus pais eram muito crentes. Não, cada um de nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias escolhas. Porque a responsabilidade é individual. Cada um. Ninguém herda culpa, ninguém herda méritos dos seus pais ou das outras pessoas. Maldição e bênção são prerrogativas exclusivas de Deus. Ele é que pode dar esse tipo de sentença. Mas quem nasceu de novo, quem foi regenerado, quem se tornou nova criatura, e a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Então quem já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, não tem mais medo de ficar sob maldição. Porque eu fui lavado, fui restaurado, fui regenerado, fui mudado, transformado. Não tem maldição nenhuma mais sobre a minha vida, mesmo pelos erros dos meus pais. Eu estou livre para fazer as minhas próprias escolhas, só que as escolhas da gente vêm também junto com responsabilidades. E mesmo para aqueles filhos que vieram de lares desestruturados, carregados de pecado, ainda assim o sacrifício de Cristo limpa ele de todas essas coisas, como diz lá em 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi por ouro nem por prata que fosse resgatado do vosso fútil comportamento que vocês herdaram, que vocês legaram dos vossos pais. Legou dos pais, herdou dos pais o mau procedimento. Mas não a influência espiritual, não é uma herdade que vem pela gênese da gente. Então, meus irmãos, nessa pandemia que nós estamos enfrentando agora, ela é apenas uma das aflições que a gente deve passar nesse mundo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, plural, é muitas delas. Nós estamos passando agora no meio de uma dessas aflições. Mas a questão aqui, usando esta pandemia como exemplo, é saber se a aflição que vivemos neste momento vai servir como um pretexto para a gente relaxar na fé, ou ele vai servir como uma oportunidade para a gente crescer na fé, para a gente se consagrar mais ao Senhor. Essa é a primeira percepção. A culpa é minha e de mais ninguém. Uma outra percepção que vi deste texto é que não conta o que é mais importante, não é como a gente começa, é como a gente termina. Diz lá no versículo 24, mas se um homem que é correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que outros homens fazem, será que ele vai continuar a viver? Não, de jeito nenhum. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada e ele vai morrer por causa da sua infidelidade, por causa do seu pecado. Isso nos ajuda a entender que jamais vai chegar o momento em que nós tenhamos crédito suficiente para dizer: ah, eu não preciso aprender mais isso não. Eu não preciso estudar mais essa, mas tem que estudar outras coisas, porque isso aí eu já sei, não preciso desse tipo de sermão, desse tipo de ensinamento. Ou então dizer, ah, eu já trabalhei demais em favor da igreja, eu já fiz minha parte, agora eu vou deixar para outras pessoas fazer, porque a minha parte eu já cumpri. Também não estamos liberados para dizer, olha, eu já dei muitos bons testemunhos em muitos momentos da minha vida. Agora eu tenho crédito suficiente para dar uma relaxada, porque também ninguém é de ferro. Não, gente. De forma alguma, o prêmio da soberana vocação, da nossa salvação, não é dado para quem começou bem. É dado para aqueles que perseveram até o fim, independente da circunstância pela qual esteja passando no momento. A vida cristã não tem jeito da gente tirar férias espirituais. Ah, estou de férias, agora eu não preciso ser crente nesse tempo. Não dá para a gente aposentar por tempo de serviço na aposentadoria espiritual. Ela não é uma coisa que a gente pode paralisar, deve estar sempre progredindo. Jesus disse isso, olha, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quem será salvo? Quem perseverar até o fim. Ele foi claro nisso. A vida cristã não é como uma corrida de 100 metros raso, que o cara fica ali abaixado e dá aquele tiro e sai correndo, em poucos segundos ele chega lá, ou dá o máximo que ele puder, e em pouco tempo acaba e pronto, está resolvido. Não, a vida cristã é mais parecido com uma maratona, que é comprida, que é muitos quilômetros, que é muita gente concorrendo. E não importa se a pessoa começou bem, na frente de todo mundo saiu correndo, importa se ele vai conseguir chegar lá no fim.
E olha que tem muita gente que não está conseguindo chegar no fim da sua carreira cristã, até pastores, ou chegam desclassificados, ou porque relaxaram no meio do caminho, ou porque desistiram quase chegando. É como aquele ditado, nadou e morreu na praia. Então, irmãos, não deixe que a pandemia seja usada como um pretexto para sua desistência. Persevere, continue, o prêmio que está proposto para nós vai valer a pena todo esforço que nós fizermos. Primeira percepção, o meu pecado é meu pecado e de mais ninguém, é minha culpa. Segundo, não é só o que começa o que é mais importante, é mais como a gente termina. O que conta não é o meu começo, é como eu termino. A terceira percepção que eu tiro desse texto para nossa reflexão, arrependimento só funciona mesmo quando tem mudança de vida. Diz aí no versículo 30, arrependam-se de todo o mal que vocês estão praticando e deixem que os pecados de vocês afastem dele, porque esses pecados vão destruir a vida de vocês. Deus queria que o povo dele entendesse que aquela decisão que um dia eles fizeram de andar, de compromisso de andar com o Senhor e se arrependeram dos seus pecados, não era um ato consumado, dizer, olha, um dia nós nos arrependemos, então está tudo bem agora, daqui para frente. Não, é um ato contínuo. Precisa haver o arrependimento contínuo, uma entrega contínua, uma renúncia completa. E nós precisamos entender e abraçar esse conceito para as nossas vidas, porque nós, eu e você, nós erramos muito. Todos os dias a gente erra, a gente peca. Então, de maneira que a gente precisa do arrependimento constante, a gente precisa de confessar constantemente os nossos erros, a gente precisa de abandonar, pedir ao Senhor forças para a gente abandonar as nossas fraquezas, para a gente continuar crescendo sempre. Porque de nada vale dizer, olha, eu sou crente, eu já entreguei minha vida a Cristo Jesus, eu já estou salvo, eu sou nova criatura, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, se não houver mudança na nossa vida. Tem mudança na sua vida? As pessoas percebem isso? Vê que você é uma pessoa agora mais alegre, que você tem mais domínio próprio, que você agora tem mais paciência, que você tem um caráter mais bondoso, que você tem paz no seu coração, que você tem intrepidez. As pessoas percebem, porque o arrependimento verdadeiro, para funcionar, ele tem que ser acompanhado de uma mudança de vida. Eu acredito mesmo que esses tempos difíceis pelos quais nós atravessamos proporciona essa oportunidade de mudança constante, genuína no nosso viver. Vou recapitular de novo. A culpa é minha e de mais ninguém. O que conta não é como eu começo, mas como eu termino. Arrependimento só funciona se houver uma mudança genuína em nós. E a quarta percepção que tiro desse texto é que sem um novo coração não tem como a gente ter consagração a Deus. Diz no versículo 31, abandonem todo o mal que vocês vêm praticando e criem dentro de vocês mesmos um coração novo, uma mente nova. Ô israelitas, vocês estão querendo morrer? Mas a questão é, como é que eu vou conseguir um coração novo? Como é que eu vou conseguir criar dentro da minha cabeça uma mentalidade nova? Porque, na verdade, eu penso na minha cabeça e no meu coração e sinto coisas que são bem diferentes daquilo que Deus quer para a minha vida. Então, como é que eu vou conseguir isso? Aí vem o Ezequiel e traz a resposta de como isso é possível. Ele diz assim, no capítulo 36, versículo 25 e 27, diz assim, dar-vos-ei novo coração, colocarei dentro de vós um espírito novo e tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Colocarei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, com que vocês guardem os meus juízos e vocês os observem. Obra de Deus. É Ele que regenera, Ele vem e coloca o espírito dentro da vida da gente e vai fazendo as mudanças, potenciais mudanças, de dentro para fora.
Não é pelas regras que eu sigo, não é pelo vestuário, não é pelas normas, pelas tradições, mas é uma mudança que começa dentro da gente. Então, se Deus está fazendo essa mudança, eu posso mudar mesmo. Eu posso aceitar essa proposta de um novo coração, de uma nova mentalidade, para agradar o meu Deus, para crescer na presença dele. É assim que ele age na minha vida. Ele regenera, ele muda, ele transforma. Dá para mudar. Por isso eu quero dizer para você, se você tem tido dificuldade de mudar o seu coração, se tem áreas da sua vida que ainda não teve mudança, conversa com Deus. Senhor, me dá uma nova mentalidade, me dá um novo coração, me ajuda a mudar, eu quero ter uma vida de mais consagração perto do Senhor. E a última percepção que eu tirei desse texto é que a justiça de Deus, ela pode demorar, mas ela virá. A justiça tarda, mas não falha. Diz no verso 30, agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês que eu vou julgar cada um de vocês pelo que vocês têm feito. Há sempre um perigo nas nossas vidas da gente ser enganado com a mesma insinuação que o diabo usou para enganar Eva. Ele disse para Eva, não se preocupe, Eva, não vai ter juízo, coisa nenhuma, Deus é bonzinho, Ele te ama, afinal de contas foi Ele que fez esse fruto, então que mal tem nisso? E aí a Eva se deixou enganar pela própria cobiça, acreditando que aquilo não teria consequência para a sua vida. Ainda hoje, essa ideia de um julgamento divino é um conceito bastante impopular entre nós, até entre os crentes. Muita gente gosta de pensar num Deus bonzinho, num Deus amoroso, misericordioso, perdoador, mas não gosta de pensar num Deus que é reto juiz, porque ninguém quer saber de passar num tribunal, de ser julgado, de ter suas obras expostas. E até mesmo aqueles que negam a existência de um juízo divino, vivem aí levantando suas bandeiras, correndo atrás de justiça pelas suas causas perdidas, porque tem que contar com um sistema de judiciário que é corrupto, que se rende a interesses políticos, que se rende a interesses financeiros, com raras exceções. Então, se é assim, se nós não temos como apegar à justiça do homem, por que não haveríamos de almejar a justiça de Deus, o nosso Senhor, o nosso reto juiz, justo juiz? A justiça dele pode tardar, mas ela não vai falhar. A alma que pecar, essa alma vai ter que ajustar as contas com o Senhor, caso não se arrependa, caso não confesse, caso não abandone o seu pecado. Cada um de nós é responsável diante de Deus pelos atos praticados. Então, o pai não leva a culpa pelos erros do filho. O filho não leva a culpa pelos erros do seu pai. Mas nós, pais, temos que entender, e também os filhos, em relação aos seus pais que não são crentes, que a nossa influência, o nosso bom testemunho vai ajudar muito a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família, nas escolhas que eles vão fazer. Mas o fato é que ninguém, além de Jesus Cristo, ninguém pode levar a culpa pelo erro do outro. Só Jesus. Mas para que isso vale para mim e para você, é preciso que eu me arrependa, que eu me conscientize do meu erro, que eu peça perdão, que eu abandone o pecado, para que o sacrifício dele vale para a minha vida. Todos nós somos assim. Todos nós temos que comparecer diante, uma hora dessa, teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós. E a única maneira da gente ser absolvido das nossas acusações e ser isentado das culpas que nós temos é por meio da justiça de Cristo, que é o nosso advogado. Ele pagou com seu sangue o alto preço da gravidade dos nossos erros. E ele nos representa diante do Pai. A culpa é minha, a responsabilidade é minha, mas Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar e nos representa na presença de Deus. Meus irmãos, apesar da dor deste momento, apesar do medo deste momento, desta crise vem trazendo sobre as nossas vidas, eu quero convidar você a olhar para a oportunidade de um aperfeiçoamento espiritual no meio da crise.
Deus está trazendo essa oportunidade para cada um de nós. Não deixemos usar como um pretexto para esfriarmos a nossa fé. Eu quero aproveitar esse momento para a gente poder dar um testemunho melhor da nossa fé, para a gente se tornar bênção na vida de outras pessoas, para a gente se tornar referencial de vida cristã para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sem esperança alguma. Que nós possamos ser os mediadores, que nós possamos ser os intercessores, que nós possamos ser aquele apoio, aquele abraço, aquele sorriso que muitos precisam nesse momento. Deixe Deus usar desse momento difícil, que às vezes envolve até a sua própria vida, mas para que vocês tenham um crescimento de intimidade maior com o Senhor, de se achegar mais perto dEle, de ser bênção na vida de outras pessoas, fazendo com que essa experiência se torne para você e para os outros, e principalmente para Deus, um motivo de alegria, um motivo de graça, para a sua vida esperança, para a sua vida mais fé. Que o Senhor abençoe a você e a mim, nesses tempos, que não deixemos de forma alguma a inundar a nossa mente com a mentalidade de que nós já alcançamos, que nós já chegamos lá, ou que nós não precisamos mais, ou que nós não conseguimos, porque nós conseguimos. Com a ajuda de Deus, nós conseguimos. Nós vamos vencer essa etapa. Virão outros problemas, sempre virão. Mas vamos aproveitar as oportunidades para crescer, para servir ao Senhor e para ser bênção na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe, a mim e a você. Quero orar com você. Meu Pai querido, eu agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã, de todos aqueles que me ouvem neste momento. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós passamos por tribulações e medos e angústias e aflições. Mas pedimos ao Senhor que nos ajude a trazer essa palavra para dentro do nosso coração, de maneira a enxergar esse momento de aflição como um momento de oportunidade de crescimento, e não como um fracasso para a nossa vida, e não como um pretexto para relaxarmos na vida espiritual, mas para que nós venhamos nos apegar ainda mais ao Senhor e nos tornar bênção nas tuas mãos em favor de outras pessoas. Nós te pedimos esta bênção agora em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações e o poder do Santo Espírito esteja presente na sua e na minha vida, para que nós possamos aproveitar cada oportunidade para crescer no nosso relacionamento com Deus e para ser bênção de Deus na vida de outras pessoas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Deus abençoe e te guarde, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, o teu sustento, que nada lhe falte, que as bênçãos do Senhor repousem sobre ti. Amém.